Alba, eu sou professora da UNOeste de Presidente Prudente, trabalho no mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e fui convidada para falar um pouco sobre a questão da sustentabilidade. É um tema que a gente trabalha há um tempo já nas disciplinas do curso, dá palestras em locais para que a gente possa também sensibilizar pessoas sobre essa questão, né? Então, esse mês eu dei 2 palestras lá no Senac para aquela molecada toda. Então, a gente também tem essa preocupação de falar sobre esse assunto para vários públicos, assim, né? Para adolescentes, dentro da universidade, né? Isso é legal porque a gente tem uma preocupação com relação a esse tema, também com os nossos alunos da universidade também, mas como um foco importante para que a gente possa conscientizar as pessoas sobre a importância de se pensar um pouco a questão da escassez, da questão da sustentabilidade ambiental. Bom, vou passando aqui. Estou sem secretário. Você quer vir? Vou arrumar um secretário aqui. Vai passando? Então, só para a gente iniciar um pouco, toda essa questão, a questão que envolve a questão da sustentabilidade ambiental está dentro do próprio questionamento sobre as reflexões do meio ambiente hoje, né? Então, é importante a gente lembrar que é agora, nesse momento, é que vem a mídia, todas as preocupações para a questão da consciência sobre a preservação ambiental, sobre campanhas em escolas, instituições, empresas. Então, a gente vive isso de uma forma muito forte hoje na nossa sociedade. Só que é interessante a gente pensar um pouco sobre o que tem se falado e qual é o nosso papel sobre isso, porque talvez a gente ouve tanto falar que os alunos falam que eles já são sustentáveis. Né? Eu sou sustentável, todo mundo é sustentável hoje e nem entende muito bem o que é isso, porque a palavra se popularizou tanto e que as pessoas já viram um verbo. Eu sou sustentável, você é sustentável, eu sou sustentável, mas não há uma preocupação com relação a uma série de ações e as contradições que tem também com relação ao nosso papel. Só numa questão muito superficial. Pode passar. Então, eu até coloquei alguns pontos aqui para que a gente tenha a ideia de que o planeta que a gente vive, ele está em intensa transformação, né? Ele sempre teve transformação. E é importante a gente lembrar que essas transformações aconteceram em tempos que para a gente é completamente diferente. Então, entender a questão temporal, a questão da nossa existência, a questão da configuração de tudo, de como a gente imagina, que às vezes a gente reflete tão pouco sobre isso que a gente não consegue entender que nós estamos num momento muito específico, né, de toda essa transformação do nosso planeta. E aí a gente tem alguns exemplos que nos mostram as grandes transformações que o nosso planeta passou e que hoje o nosso momento lá é um momento muito específico. Né? Então, a própria configuração que temos hoje é uma coisa, né, que há 200 milhões de anos isso já foi se estruturando, que, por exemplo, existe uma intensidade do campo magnético da Terra que está se enfraquecendo, né? O pessoal da geodésia estuda isso, então isso pode diminuir, mas a gente também não tem ideia com relação a esse tempo. Né? O nível da água também tem baixado com relação ao que a gente tem hoje. Né? Os períodos glaciais e interglaciais que a Terra passou também é uma questão que a gente não entende muito bem, né? Mas a gente tem comprovações arqueológicas, científicas de que houve tudo isso. Né? Então, refletir um pouco sobre essa questão. Pode passar. A gente tem, aí só para entender, há 225 milhões de anos atrás, 135 milhões, 65 milhões, quer dizer, a Terra ela tem
seu movimento, ela está se movimentando em tempos e espaços muito diferentes dos nossos. E às vezes a gente tem ideia de que é muito estático, né? A Terra tem 14 movimentos, além do nosso movimento de rotação e translação. Ela tem toda uma forma de estruturação, né? Pode passar. Mas é só para a gente lembrar um pouco disso, que às vezes a gente esquece dessas questões. O próprio conceito de sustentabilidade, que é extremamente discutido, uma questão que a gente tem discutido muito nas nossas disciplinas, né? O quanto é questionável, o quanto autores concordam com essa questão, outros não concordam, um acha que é possível a sustentabilidade, outros acham que isso é inatingível, né? Então, a gente tem que ter um pouco de critério com relação aos termos, aos conceitos, porque a gente fala sem ter essa preocupação, né? Então, alguns autores colocam que isso se remete somente à questão de equilíbrio, né? Dinâmica de equilíbrio, né? Quando você tem isso, mas isso também é muito subjetivo, né? Muito difícil de conferir esse equilíbrio dinâmico entre, né, quem produz e tal. Mas, de certa forma, existe uma preocupação em se discutir isso. Isso também é importante. Então, a gente não pode deixar também isso para trás, porque há uma contribuição, há um avanço dentro da questão de conceituar, né, de trazer à tona essas várias vertentes com relação a esse conceito. E aí, quando a gente pensa um ponto frágil desse processo todo, é a questão de que a sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade ambiental, ela está relacionada especificamente à questão do consumo, da forma com que a gente entende as coisas, da forma com que a gente vive, né? E isso, é claro, tem muito a ver com como a gente se preocupa com essa questão. Então, quando a gente fala isso para os alunos, né, e a gente coloca, mas qual a sua postura com relação a isso? Então, a gente não se pergunta muito sobre isso, porque, claro que isso é extremamente contraditório, né? Porque muitos autores entendem que a questão da sustentabilidade está relacionada também a esse equilíbrio, mas que isso só será possível a partir de um repensar sobre a forma de consumo no mundo. Isso, como é que você repensa isso, né? Como é que você vai contrário a todas as noções que a gente tem hoje de vida capitalista, de como a gente vive, dos nossos sonhos, daquilo que a gente pensa, tudo está enraizado. Né? E aí mudar tudo isso, repensar tudo isso, eu acho que perpassa por uma nova forma de entendimento sobre o nosso papel. Isso é uma questão que vai exigir um pouco de nós. Então, esse consumo, ele tem uma relação muito forte com a garantia de felicidade, né? Então, todo mundo hoje quer ser feliz, né? A gente estuda para ser feliz, a gente estuda para consumir, né? A gente estuda para comprar um carro novo, um apartamento maior, uma casa no campo, uma viagem para a Europa, e tudo isso está relacionado ao consumo. Toda a nossa felicidade é consumo. E como é que a gente repensa isso? O que eu preciso para ser feliz, né? Os psicólogos vão poder responder, porque muita gente vai para o psicólogo para tentar achar uma solução para as frustrações da falta de consumo. Eu não consegui comprar aquele carro, né? Aquele Camaro amarelo, né, Munir? Agora a onda do Camaro amarelo, a onda de uma roupa de grife, quer dizer, como é que a gente repensa tudo isso? Então, essa questão é uma questão extremamente complexa, né? Pode passar. E aí, talvez, o maior desafio, né, da sociedade de consumo qual o maior desafio dela? Transformar todo consumidor em um consumidor compulsivo. Aquelas propagandas das Casas Bahia, fala a verdade, gente, você liga a TV, o tempo todo a gente é sugestionado a comprar qualquer coisa, para fazer não sei o quê, mas a nossa vida gira em cima disso. E a sociedade
cria em nós o aumento e a necessidade de aquisição cada vez mais de uma mercadoria, né? E aí essa mercadoria às vezes são pessoas também, né? Hoje as pessoas, elas estão também sendo adquiridas e descartadas, né? Então é uma relação um pouco complicada, mas isso cria a necessidade de se estabelecer então uma demanda de produção, uma elevação dos lucros, uma elevação de detecção de capital acumular, né? Então esse é um ciclo que, para quando a gente pensa em sustentabilidade, isso se opõe, isso vai contra, mas mesmo assim a gente se sente bem em falar que é sustentável, que busca sustentabilidade, então para o nosso ego é bom, né? Eu acho que dá uma tranquilidade maior, ainda mais nós dentro, falando disso para o aluno, vivendo isso dentro do onde está passando. Como seria a sustentabilidade hoje? Então, na verdade, hoje a maioria dos textos nos colocam que quando a gente tenta minimizar tudo isso, a gente já está sendo sustentável. Então, a gente procura isso com relação às empresas, trazer uma certificação ligando a uma preocupação com que a empresa tem, então a questão dos ISO, a questão das certificações, né? Então, os nossos alunos que estão trabalhando em empresas aí, então eles têm que fazer um duelo para conseguir essa certificação, mostrando que a empresa tem uma preocupação ambiental, mostrando que a empresa consegue tratar o seu resíduo, de que maneira. Então, de certa forma, é claro que isso é importante, é claro que existe toda uma preocupação nossa em trazer à tona isso, e a gente tem avançado. Só que existem coisas que a gente não pensa e que está por detrás de toda essa discussão, que é isso que eu queria falar hoje. Pode passar. E aí a gente tem um cenário para a gente pensar sobre o cenário do lixo no Brasil, por exemplo. Então, hoje, a participação brasileira no ranking mundial de detritos, ela amplia rapidamente. Enquanto a população brasileira, de 1991 a 2000, aumentou cerca de 15%, o lixo das pessoas aumentou 49%, ou seja, 3 vezes mais. Então, esses dados fazem a gente pensar um pouco que a nossa sociedade tem avançado grandemente para essa questão, e não para uma preocupação de cercear isso, mas não, do contrário. Então, os números nos mostram o contrário, né? Então, por exemplo, São Paulo, a região metropolitana, é campeã na geração de resíduos, é a maior do Brasil, a terceira no mundo, só perde para Nova York e Tóquio. São os dados que os números nos apresentam. Em termos de PIB urbano, é a 13ª cidade global, rica, né, com relação ao PIB, mas seus habitantes cada vez geram mais lixo, mas um outro dado importante que a gente não pensa, quando a gente coloca, por exemplo, o ranking das grandes cidades, regiões metropolitanas na geração do lixo, a gente também tem um outro dado que, se a gente fosse perguntar, é que esse lixo não é produzido igualmente por todas as pessoas da grande cidade. Então, a gente tem pessoas na grande cidade que estão dentro da linha de pobreza que produzem 300 gramas de lixo e o outro produz 2,5. Então, quando você joga isso numa estatística, você fala qual a produção de lixo da grande São Paulo, você tem uma média de 1,2 kg, 1,5 kg. Só que tem gente produzindo 3, tem gente produzindo 300 gramas, tem gente produzindo 500. Então, você vê que a produção do lixo está relacionada ao grau de aquisição da pessoa. Quanto mais poder aquisitivo ela tem, mais lixo ela vai produzir. E isso não tem uma relação com o nível dela, né, aonde ela está, mas a forma e o acesso dessas pessoas à produção, né? E aí tem uma média que está colocada isso no livro do Waldman, no último livro dele, que aí ele tem um índice mais ou menos que foi criado para produção
a geração de resíduo por habitantes. Então, cidades de 1 milhão de habitantes geram em média 1,260 kg de lixo a habitante por dia, né? E aí, quando a gente tem de 500 a 1 milhão de habitantes, vai diminuindo 700 gramas, e aí em cidades menores chega a 500, e aí a gente tem cidade no Brasil com 300 gramas. Então, tem um índice estatístico para tudo isso, né? Só que, é claro, estatística é estatística. Estatística só nos mostra os números, mas não mostra a cara, não mostra quem está fazendo. E quem faz lixo tem CPF, mora, né? Consome, vive, né? Então, nós somos esse número, né? Pode passar. Então, como que a gente vai pensar tudo isso, né? A gente tem ideia que, na verdade, a questão do lixo, existe todo um processo de adequação e inadequação da forma de disposição disso, e talvez esse seja a grande problemática que o mundo vive hoje. Talvez este seja um dos maiores problemas ambientais hoje, porque não tem como cercear essa questão, não tem como você falar assim, olha, isso vai mudar, não é? Isso vai diminuir, porque os números têm mostrado justamente o contrário, têm mostrado um aumento crescente e não ligado à população, mas ligado ao aumento dessa voracidade do consumo. A gente tem vontade de comprar tudo, gente. Eu não sei, será que só mulher que é assim? Vontade de comprar uns 4 sapatos. Você vai comprar um sapato, você não compra um, você compra 4, né? E não é engraçado? Meu marido fala, eu penso o contrário, mas eu compro 4, ele compra um. Eu falei, mas para que você precisa de 4, né? Mas por que será que a gente tem essa necessidade? Você já se perguntou? E a gente fica feliz, não fica? Será que só eu fico feliz assim? Você olha os sapatos, olha que coisa linda, né? Dói o pé às vezes, né? Mas é uma questão muito polêmica isso, né? Isso, acho que Freud vai explicar um pouco essa relação que a mulher tem com o sapato. Mas existe, é claro, um recorde de geração, né? E a gente tem que considerar tudo isso, não nós e as cidades, do ponto de vista estatístico, dentro de um homem abstrato, mas o que a sociedade faz de nós, né? E é muito difícil a gente desvencilhar isso, né? A gente tem aí alguns dados sobre a produção de lixo no mundo. Os Estados Unidos é o recorde, Brasil a média de 1 quilo, mas isso é média quando passa para todas as regiões, mas quando a gente vai discutir por estado, por cidade, muda completamente, porque a estatística é isso, ela mostra uma coisa que é muito geral, né? Que parece que é tudo abstrato, assim, mas aí isso é muito pouco, mas dá para a gente pelo menos entender um pouco essa questão. A gente tem relacionado a isso toda a questão da destinação. A gente tem, os nossos dados mostram que a nossa destinação ainda é muito ruim. A gente tem a política nacional que responsabiliza as prefeituras ao destino correto até o ano que vem, mas a gente sabe que as políticas no Brasil, elas existem, mas parece que não conseguem resolver o problema. A gente tem essa preocupação, existe uma preocupação da sociedade, existe uma cobrança da sociedade, a gente já cobra, eu acho que isso é importante, porque a mídia nos coloca isso e a gente começa a cobrar, né, o poder público sobre a solução desses problemas. Então isso é maravilhoso, porque ninguém se preocupava com isso há 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. E hoje existe toda uma preocupação, onde você vai, onde você dá palestra, as pessoas querem saber como fazer, quem procurar, né? Como é que faz para implantar no prédio dele. Ele tem uma preocupação. E antes a gente não tinha isso. Mas a situação da destinação no Brasil ainda é muito ruim, né? Pode passar. Aí a gente tem mais um outro dado que mostra um pouco a preocupação também do que se produz no mundo, não é? A gente tem uma grande produção ainda
E eu acho que com relação à reciclagem a gente tem um número muito pequeno, a gente tem aí o alumínio como o Brasil é o maior produtor, né, da reciclagem do alumínio, o papel, o papelão, que tem bastante, mas a gente tem a questão que a política nacional nos coloca da logística reversa, que é, eu acho que o grande avanço dessa política, que é responsabilizar também a indústria sobre a produção. Grande parte, a gente que trabalha com isso, verifica que grande parte daquilo que é produzido ainda não tem, não volta ao processo produtivo, porque não existe uma preocupação de se criar um material reciclável, né? Existe uma combinação de materiais na embalagem que não permite a reciclagem. Então a gente precisa aí os químicos avançar com relação a isso, né? Existe ainda aqui a ciência contribui muito para que a gente possa voltar ao processo produtivo, toda essa questão, né? Pode passar. Aí a gente tem também um gráfico que vai mostrar a proporção do material reciclado nas indústrias do Brasil, não é? Mais ou menos até 2008. As latas de alumínio, vocês podem ver que ela dispara. A gente tem ainda as latas de aço, papel, é crescente esse número. O gráfico mostra que existe uma preocupação e existe um aumento desse volume da reciclagem, mas muitos materiais não conseguem voltar para o processo ainda de reciclagem, né? Então talvez agora a indústria possa nos ajudar nesse processo todo. Então, qual a estratégia a adotar para frear a onda de consumismo e barrar a ideia de que somente o crescimento econômico gera o desenvolvimento? Há como se pensar em outras formas de gerir renda para o sustento sem provocar o aumento de desigualdade ou comprometer os bens naturais necessários às gerações futuras? Quer dizer, a gente pergunta isso porque talvez seja realmente uma das respostas mais difíceis. Será que existe essa forma? Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a aprofundar as discussões, a gente realmente vê que é muito difícil a gente conseguir chegar a um consenso com relação a essa forma, né? Mas talvez seja o maior desafio. Aí a gente tem algumas situações, algumas matérias que mostram que com relação ao mundo existe uma preocupação na extinção da fome, né? Aí a gente tem um menino, dá para perceber que é a cabeça de um gorila ali. Dá para ver? Ele está com a cabeça de um gorila, né? É muito comum essa situação, né, na África. Na verdade, existe uma preocupação na preservação, mas a questão da fome lá é uma questão muito séria. Passa a próxima imagem. A gente tem aí também a extinção em função da poluição dos mares, né? Muitos animais que estão morrendo, comendo embalagens, né? Pode passar. A gente também tem a questão aí na imagem na África, né? Esterco de animal sendo utilizado como forma também, então, de aquecimento, de energia para esses povos, né? A questão também de novas tecnologias para isso, a questão do reflorestamento, do controle populacional, toda a questão da sustentabilidade repassa pela questão de repensar um pouco isso. Pode passar. A questão da conscientização, essa é uma imagem que a gente vê muito por aí, nas cidades, ao redor das cidades, nos cantos da cidade, que a gente fica muito triste, mas isso é uma realidade. Pode passar. Então, como trabalhar com isso, né? Qual a forma de se pensar num consumo em que a gente pense se a indústria, se aquilo que eu estou comprando vai voltar ao processo produtivo e se o poder público vai destinar adequadamente a partir do momento em que eu disponibilizo aquele material, né, o que eu compro realmente é aquilo que eu preciso. Será que eu preciso de um apartamento de 1.000 metros quadrados? Né?
Será que eu preciso de um carro do último modelo sempre? Será que eu preciso de um celular de última geração, que agora tem um iPhone, depois do 5S, agora tem um novo, né, o 6, né, o iPhone 6, agora tem a última geração do notebook. Quer dizer, na verdade, né, os jovens e nós temos uma preocupação muito grande em nos utilizar da tecnologia. Não que a tecnologia não seja importante, ela é, e ela pode nos ajudar esse processo todo, mas pensar um pouco sobre o que a gente consome e por que a gente consome, talvez seja o primeiro passo para tentar discutir a questão da sustentabilidade. Isso pode ser praticado todo dia na nossa vida, né? Então eu vou nos locais, eu gosto de dar palestra para criança, eu vou nas escolas, eu converso com adolescente. Então a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão e cada um pode fazer a sua parte, né? Na sua casa. Então quando o aluno começa a falar muito, mas como é que está o seu quarto? Você organiza o seu quarto, né? Porque a sua consciência começa no seu quarto. O seu quarto é o primeiro mundo. Quer dizer, como é que você é? A pessoa às vezes quer lá defender a baleia azul, mas o quarto dele é uma bagunça, né? Um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo marido. Você tem que começar, qual é a sua relação com você e com as pessoas que estão próximas a você. Eu acho que a gente tem que começar por aí, com o nosso papel, com aquilo que a gente pode fazer na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa universidade. Se disponibilizar e dar tempo para fazer isso. E isso às vezes não é fácil. Isso vai comprometer os nossos domingos, as nossas folgas, o nosso tempo. Mas nos coloca à frente a, pelo menos, tentar resolver essa situação. Pode passar, né? Aí, é claro, tem os princípios, né? Cobrar os políticos, né? Quando a gente fala isso para o aluno, é que ele mora na cidade dele, não tem nada, mas olha, a prefeitura... Mas qual o seu papel? Você já foi lá na prefeitura saber o que está acontecendo? Ah, eu não. Mas você é universitário, você tem que ir atrás, você tem que saber quem toma conta disso na sua cidade. Então, as nossas atitudes, elas são simples, né? E aí tem inúmeras, né, que a gente pode fazer, divulgar isso, refletir sobre os nossos valores. Então, cada atitude, ela pode mudar um pouco essa questão. Pode passar. E aí a questão também da educação ambiental nas escolas, o papel das escolas, a gente trabalha muito, a gente tem muitos projetos também relacionados a escolas de ensino básico, e a gente tem um papel com os nossos alunos de ir até a escola, mas a escola, ela tem um papel extremamente importante, né, com relação a essa questão. Né? Então isso não é só uma questão que a universidade tem que pensar, mas é a escola pública, todos os níveis da escola, os alunos participando, né, com projetos e com formas de se pensar todo o processo educativo do consumo, de como repensar tudo isso junto com os professores, porque os nossos estudos, os alunos que vão para as nossas escolas e vê o que está acontecendo, a situação é muito ruim ainda, né? De projetos muito isolados, de coisas que o aluno não sabe o que está fazendo. Então a gente tem isso, mas de que forma é passado isso? Então é nosso papel também ajudar nesse processo todo, né? Porque eu acho que é muito difícil trabalhar com essa questão a partir do momento que a gente não desperta no professor e na criança a responsabilidade que ele tem sobre o espaço dele. E isso é um papel nosso ajudar também, né? Então a escola tem um papel importante nisso. No Prudente a gente tem vários projetos com escolas que remetem a uma situação e a colaboração deles, né? E é muito legal, a gente tem muita coisa legal com relação a isso. Pode passar. Então, ainda alguns dados ainda, né? Eu acho que a gente tem uma ideia de que quando a gente pensa sobre o nosso papel e sobre aquilo que acontece no planeta em relação ao que a gente faz, o papel de cada um é um montante, é uma relação
que nos remete a pensar se o que eu consumo e o que eu faço parece que não tem a ver com o que está acontecendo, né? Então aí tem alguns dados que faz a gente pensar um pouco. Por exemplo, a humanidade inteira ela gera 30 bilhões de lixo ano. Eu sou a humanidade também. Desses 30 bilhões, 2,5 bilhões são os lixos produzidos na nossa casa. Mas e onde está o resto? A cadeia produtiva daquilo que está na minha casa faz os outros bilhões, que parece que não é comigo. Mas todo o processo que envolve, desde a extração do minério, né, gera uma série de impactos que parece que não está comigo, mas é para a produção de algum material que eu vou consumir. O carro, o computador, a estrada que eu preciso, a casa. Então está tudo muito relacionado. Então a gente tem a ideia de que a humanidade ela movimenta 48 bilhões de matéria no planeta. E a natureza, 50 bilhões. E essa natureza é o seu processo natural. Os tsunamis, os terremotos, as movimentações de placas. Quer dizer, na verdade, você tem um processo normal. A Terra faz esse movimento. Mas o homem sozinho também consegue se aproximar muito daquilo que a Terra constantemente faz. Né? Então, para a gente ter uma ideia de quanto o nosso papel pode mudar. Então, a produção de alumínio cresceu 2 bilhões, era 2 bilhões em 1950 para 40 milhões em 2008. Então, assim, não é um crescimento exponencial, é muito maior. A população cresce no último século 4 vezes, mais a produção de carvão cresce proporcionalmente, a produção de cobre 25 vezes, a produção de plástico 40 vezes, quer dizer. Então, é uma coisa um pouco complicada. Aí, pode passar. A gente tem, não dá para ver, né? Mas aí é o mapa mundi. Essa é uma foto da NASA que mostra um pouco as áreas iluminadas aonde você vai ter cada área iluminada de alguns países mostra aonde está muito claro, quase não dá para ver, né? Mas a foto é muito bonita, né? Vou deixar disponibilizado para vocês. Aí você tem as áreas de produção no mundo. Onde está iluminado ali nos Estados Unidos, você vê uma área grande iluminada ali no centro da Europa, na orla marítima do Brasil. Então você vê ali onde tem os centros de produção, de consumo do mundo. Dá para ver claro isso, né? Onde tem as pessoas, onde está escuro, né? Você tem uma área do Japão ali bem iluminada também, né? Dá para ver um pouquinho isso, não está claro, mas a gente, no Vale do Nilo, no Golfo Pérsico, também dá para ver alguma coisa. Na Bacia Platina, né? Um pouquinho, mas a gente tem uma ideia geral. Acho que o 13 tem. Aí também alguns dados que mostram o crescimento do lixo no mundo, a geração que é muito grande, quanto maior o país, mais evoluído o país, mais lixo ele vai gerar. Né? A produção cresce de lixo no mundo, cresce a 8% ao ano. E aí a gente tem todos os índices que vão nos mostrar uma situação não muito confortável, porque o Brasil também tem uma participação grande nesse índice de produção aí. O Brasil produz 150 mil toneladas de lixo dia, mas dos 5.565 municípios, 8% apenas adotam algum tipo de coleta. Muito pouco, os dados realmente são preocupantes. Pode passar. A gente tem algumas imagens reais dessa situação, no campo, nas cidades, né? Nas áreas ribeirinhas, os assoreamentos, as coisas que a gente vê normalmente, né? Que parece a nossa rua, que parece a nossa cidade, que parece as pessoas que moram lá. A gente vê muito isso no campo também, não é? Pode passar. E aí a gente tem alguns índices também, né, com relação
ao desperdício, o Brasil é o terceiro maior desperdiçador de comida do mundo. A gente não queria estar nesse ranking, né? Mas o Brasil é 14 milhões de toneladas a ano, é o que o Brasil desperdiça de comida. 20% da comida fica no restaurante, no nosso prato, é comum isso, em outros locais do mundo não são assim. Né? E aí, pelo processo produtivo também, a gente tem um desperdício grande, o processo de logística da produção de cereais, de grãos no Brasil, a nossa logística é ruim, os nossos portos são longe. Então, tudo isso ainda ajuda a que nós não tenhamos uma situação muito boa com relação a essa questão. Pode passar. Mas é mais para a gente ter uma ideia. Aqui também alguns números que nos mostram qual o custo, né? Por exemplo, um computador gasta 1.500 litros de água na sua produção, 1 litro de gasolina se gasta 10 litros, 1 quilo de alumínio são 100 litros de água, 1 quilo de carne de frango, 1.500 litros, 1 quilo de carne bovina, 1.500, 150 mil litros de água. Então, a gente não tem ideia disso na nossa vida diária, nesse processo ao longo, isso desde o início da cadeia produtiva até o final. Então, a gente não tem ideia dessa questão. Esses dados estão no livro do Maurício Waldman, O Lixo no Mundo. Né? Pode passar. Então, é claro, aí vem toda a questão de repensar, reduzir, reciclar, não é? Pode passar. Aí tem algumas imagens que eu trouxe para vocês com relação a essa questão do consumo, não sei se dá para ver aí, mas essa aqui é o consumo semanal de uma família na Alemanha, a média de $500 por semana. E aí a gente tem uma ideia do que eles consomem. Dá para ver o que eles consomem? O que tem bastante aí? Garrasca, enlatados. Pet tem um pouco também, mas é uma família pequena, de 4 pessoas, né? Uma família média também, não é uma família abastada, mas é uma ideia do que esse padrão é um padrão mais ou menos europeu de consumo. Tem ali alguns legumes, mas tem muito enlatado, né? Muito produtos industrializados, mas é uma mesa bem farta, não é? Pode passar o tema. Aí a gente tem uma família australiana, também uma família simples, a média de gasto semanal $376. Né? Aí a gente também vê o quanto de produtos industrializados nesse consumo todo, né? Uma família média também, né? É um pouco maior, né? Mas dá para ter uma ideia do que eles consomem. Uma família simples também, não é uma família abastada. Né? Pode passar. Aí a gente tem uma família também simples, americana, a média de $340 também, R$700, mais ou menos R$700, né? E a gente tem o que eles consomem, né? O que será que tem bastante aí também? Muitos produtos industrializados, né? Tanto que a gente viu naquela tabela lá que a produção de matéria orgânica nesses países é muito menor que no Brasil. Por exemplo. Vai sumir. Aí quase não tem mais legumes, né? Pizza, olha lá quanto de batata frita lá, né? Muita batata frita, muito produto industrializado. Pode passar. Aí a gente tem uma família turca, né? A gente já tem aí outros alimentos aí. O que tem mais aí? O que vocês acham que tem mais? Massa, tem mais legumes também, farinha, cereais, o que mais? Tem fruta, uma família também, uma família média, não é? Bem diferente da americana. A média de $145, mais ou menos R$300, R$400 por semana, né? Pode passar.
Aí a gente tem uma família egípcia. Egípcia. O que eles comem aí? Ah, aí tem bem natureza. Legumes, frutas. Quase não tem nada industrializado aí, né? Pouco, né? A média de $68 por semana. Né? 150, 200 reais por semana. E uma família bem grande, não é? Que aí mora tio, cunhado, parente, mora os agregados e a família toda aí. Lá mora a sogra, o tio, mora todo mundo. E $68. Mas eles comem mal aí, você acha? Eles comem diferente. Diferente. Menos industrializado, né? Mais cereais, mais legumes. Mas eles estão contentes. Você viu alguém triste aí? Aquela família primeira estava mais triste. Quem lembra da família alemã? Né? Pode passar. Aí tem uma família do Equador. O que come essa família do Equador? Olha quanto filho tem esse cara. Lá acho que não tem televisão também, né, mulher? O que tem aí? Quantos filhos tem ali? 2, 4, 6, 7. 7 filhos. A média de $31 por semana. A gente tem. Mais cereais, legumes, né? Não tem nada industrializado aí. Nada industrializado. É uma família de agricultores, né? No campo, e que tem uma vida, parece tranquila, né, mulher? E feliz, né? Estão vindo? E outro, mulher, passa outro. Aqui é uma família em Mali, na África, que a média de $26, uma família grande também. O que eles comem lá? Aí sumiu tudo agora, né? Mais cereais, olha lá, alguns legumes, farinha, e uma família bem grande também, né? 14 pessoas. 12 pessoas, média de $26, 50, um pouco mais de 50, R$60 por semana, né? Média de gasto dessa família. Vamos ver mais uma? Acho que tem mais uma. Essa família no campo de refugiados, né? Na África também, $1. $1 por semana. 3, geralmente é a mulher e os filhos, são 4 filhos. Em que aí de comida, mulher? Feijão, farinha, umas ervas E água. e acho que 2 litros de água. É o que eles vivem por semana, a média de $2. De $1, R$2, R$3, né? O dólar subiu um pouco. Mas o que será que é o ideal para o consumo? O que é o consumo? O consumo, ele tem a ver com a cultura? Tem, né? A gente viu que cada país tem uma forma de consumir muito peculiar. E isso também não tem muito a ver com a qualidade, né? Às vezes a gente associa muito ao aumento de consumo, ao aumento de qualidade de vida, e isso vocês viram que não tem muito a ver. Né? Mas é interessante a gente perceber no mundo as diferenças culturais que nós temos com relação à forma de consumo e a associação disso. Pode passar, mulher, eu acho que aí a gente tem como trabalhar um pouco com isso, algumas imagens aí de como repensar essa questão. Pode passar. Aí também alguns produtos relacionados à forma de pensar nisso, que é uma coisa que a gente já tem, que o pessoal, que a ciência já tem mostrado as soluções para isso, as formas, né? A gente tem algumas cidades como exemplo no mundo de como a tecnologia pode ajudar nesse processo todo, na transformação de materiais, e como nós podemos trabalhar para melhorar isso. Pode passar. Acho que é isso assim que eu queria
passar. Sei que vocês estão já um pouco atrasados, começou um pouco atrasado, mas é mais uma reflexão que eu queria trazer para vocês com relação ao como nós pensamos a sustentabilidade, qual o nosso papel frente a essa questão e como a gente, com atitude simples, a gente pode trabalhar isso no nosso leque, na nossa universidade, com as nossas crianças, no nosso município. E eu tenho pensado muito sobre essa questão com relação a como nós vamos discutir isso de forma clara e como a gente tem que mudar as nossas atitudes. Talvez seja a parte mais difícil, né? Pensar nisso, porque a gente respira isso, a gente respira o consumo, a gente respira e a gente sonha, e a nossa felicidade está muitas vezes atrelada à questão do consumo. Então, eu acho que o primeiro passo talvez seja realmente refletir um pouco sobre essa questão, e aí eu trouxe algumas imagens para que a gente possa refletir, e eu estou aberta à discussão para que cada um possa também falar alguma coisa. E aqui no Brasil a gente não vê muita a iniciativa das próprias empresas, que daí eu, como professor do curso de engenharia, a gente trabalha bem dentro da indústria, né? E nos outros, e assim, o conceito de cadeia de suprimentos, a logística da cadeia de suprimentos, é que as indústrias elas são responsáveis sim pela disposição final dos seus produtos, né? Então isso daí já está dentro do conceito da própria logística, só que falta a implantação desse conceito na prática, né? Até eu comento com os alunos que na Europa, em alguns supermercados, eu não lembro qual que é a marca do cereal, mas as pessoas que compram esse cereal, eles têm o seu saquinho, que é particular, eles vão até o mercado, lá no mercado a própria empresa deixou um recipiente onde eles pegam esse cereal, retiram o cereal de dentro, colocam no seu saquinho e deposita a caixa, a embalagem em si naquele local. E a hora que a empresa vem trazer os produtos embalados, ela leva de volta para a empresa para fazer a disposição final desse produto, né? Eu também tenho acompanhado algumas propagandas da Coca-Cola, que eu também observei por trás da propaganda essa questão da disposição final, da fazer o produto voltar para a empresa, né? Que eles voltaram a colocar a embalagem retornável, né? E eles desenvolveram uma forma de ser um PET retornável, que é aquela de 250. Que tinha anteriormente, você lembra? Tinha, agora está voltando. Voltou. E até eles fizeram, não sei se aqui no estado de São Paulo, que às vezes tem promoções que mudam de estado para estado, mas eu acompanho as propagandas da promoção que se você compra aquela retornável, você cadastra o código de barra dela e você vai concorrer a prêmios. Então a empresa está tentando mudar os hábitos das pessoas, que eu acho que a grande questão é essa, né? Mudar os nossos hábitos para que a gente também tenha atitudes mais sustentáveis, para que a gente facilite também o trabalho das empresas, para que elas consigam levar de volta esses produtos para a empresa, né? Até quando você compra a embalagem, ele já vai escrito devolva com a tampa, para que a pessoa não jogue a tampa fora e devolva só o casco. Então as empresas, algumas empresas mais conscientes, elas também podem desenvolver alguns mecanismos para mudar os nossos hábitos. Até nessa questão de hábito ainda, que daí a hora que eu estava pensando nisso, daí mais lá na frente você falou da questão do lixo. Até no final de semana eu estava vendo uma reportagem sobre o quanto de vegetais que nós jogamos fora, e às vezes quando a gente vai no mercado escolher, a gente vai escolher um tomate, a gente não compra aquele tomate que tem um machucadinho, a gente não compra aquela verdura que pode só estar meio preteada, e a gente considera que tudo isso vai ser jogado fora. Vai ser lixo, né? E daí, nessa reportagem, eles pegaram um chefe francês e ele pegou esses vegetais
vegetais que iam ser jogados fora, que por nós a gente considerava que estava inutilizado, e cozinhou com todos aqueles vegetais e fez pratos deliciosos. Então isso daí está também na questão da nossa mudança de... É uma questão cultural também, né? Quando você vai, por exemplo, tem locais que tem feiras que você não pode colocar. Científica aqui no nosso campus. Sobre das perguntas que você tinha colocado, da relação das empresas, do fator político também, do lixo, uma discussão que a gente teve também com um colega um tempo atrás sobre a obsolescência programada. As empresas, várias, elas fazem produtos já com o tempo certo para acabar. E tem vários exemplos, desde a caneta Bic, podia usar o refil. Até a TV hoje de 50 polegadas. Aí a parte quando a gente faz o mutirão do lixo eletrônico, nossa, muitas pessoas hoje levam TV de um ano, desse tamanho, não tem mais o que fazer. Porque o que queimou é tão caro que não compensa mais. Então hoje é muito comum quando a gente faz os mutirões lá, o que aparece de produtos assim que você olha, mas tem um ano, mas está novo. E vai embora, vai tudo embora, né? Então, porque realmente é para durar pouco, né? A gente vê que falta talvez uma super política pública, talvez mundial, obrigar o pessoal a mudar até o jeito de fazer esses produtos. Parece que tem geladeiras parece que não tinha, né? Tempos atrás, nossos pais compravam geladeira, tempo atrás durava 30 anos, 35 anos a geladeira. Hoje, 5 anos estraga. Máquina já é feito assim, peça, tem carro aí que hoje ele é mais barato, mas as peças quebram com facilidade. Isso gera muito lixo. Mas talvez aí que é uma maneira de atacar o problema, né? Essa questão que a gente colocou, isso vai contra, é uma contradição que faz parte do processo todo. Né? Quer dizer, se a gente estimula o consumo, como o ministro está fazendo, bom, diminuiu o consumo de carro esse mês, precisa fazer alguma coisa, que precisa, quer dizer, a indústria e a nossa máquina funciona pelo consumo, né? O país tem que consumir, produzir. Como é que a gente faz isso então, né? Como é que a gente pensa a sustentabilidade? Eu penso o consumo que tem que ser alto e ele é o que movimenta isso. Né? Então é complicado, né? É quase que um discurso utópico também, né? Tem que orientar o pessoal, alguém no mestrado, ele fazendo um trabalho, dissertação. É legal. Parabéns. Que é a questão da conscientização, se é o momento adequado, quando é o momento adequado para essa nova vertente, né, ambientalista. Porque pegando o gancho do nosso colega lá da Coca-Cola, final da década de 80, início da 90, que ele começou a colocar a retornável, né? Eu lembro que o presidente da Coca-Cola da América Latina ele foi demitido. Porque na época a concorrente da Coca-Cola estava lançando as PETs de 2 litros. Teve uma aceitação muito grande no nosso mercado latino-americano descartável. E aí o presidente da Coca-Cola, na época que colocou a retornável, buscando essa questão ambiental, que na Europa, né, era muito mais avançada, não teve essa aceitação e ele foi demitido. Então, década de 90, nós estamos no século XXI e agora ela retorna com essa mesma garrafa e agora a aceitação da população está sendo muito maior. Mas a questão que a gente sempre se coloca, né, é o brinde, é o concorrer ao prêmio que está realmente fazendo com que a pessoa tenha essa aceitação ou ela está com uma conscientização ambiental muito maior. Entra a questão da coleta seletiva, né? Nós somos de Presidente Prudente, nós temos uma cooperativa de coleta seletiva e a gente percebe que nos bairros mais abastados, a cooperativa não consegue tanto material assim. Mas nos bairros mais periféricos, onde a chamada ajude aos membros da cooperativa, a população carente se identifica mais e contribui com a coleta seletiva. Então, o que é conscientizar ambientalmente? Né? A gente levanta isso, que eu gostaria de discutir isso, né, sobre vários aspectos. Isso, parece que nós não fazemos parte. Então, quando a gente vê uma pessoa jogando lixo na rua, né, passando de carro jogando uma latinha de cerveja, parece que a rua não é dele, né? O carro é dele, mas a rua não é, a cidade não é, o público não é dele. Então, talvez isso seja uma característica
no nosso país, porque é cultural. O pessoal que depreda o patrimônio público, porque não é dele, as pessoas estão entrando em escolas e quebrando escolas. A escola não faz parte dele. Né? Talvez aquele lixo que ele produz não é meu, coloquei para fora, agora não é mais meu. Joguei para a janela do carro, aquilo não é mais meu. É o princípio agora da política, que nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos, né? Talvez seja uma questão também de ter a questão de mexer no bolso. Né? A minha prima mora na Bélgica e lá tem código de barra, o lixo orgânico. E se for algum material reciclado que pode ser reciclado dentro, ela é multada. Será que no Brasil não funcionaria? O problema é toda a logística para ter isso. Mas também tem essa questão que, por mais que aumente a conscientização ambiental, né, se nós não tivermos algumas questões onde vai mexer no bolso de alguns, tem algumas pessoas que nunca vão se educar. Né? Então lá tem toda a separação, ela tem fora da casa dela 4 containers separados. E o de orgânico é com código de barra. Se for qualquer material lá dentro, ela é multada. Então, é uma questão. Né? Rio de Janeiro já começou a multar, algumas cidades já... Só que começou a multar na questão de jogar lixo na rua também. Né? Então, tem várias questões. No Rio Grande do Sul tem alguns trabalhos já mais avançados nessa linha, mas é tudo assim muito regional ainda. Né? Então, às vezes, eles não têm uma amplitude que vai adequar todo mundo. É igual os indicadores que lançam, eles falam iniciativas de coleta seletiva, mas é um indicador totalmente frágil, porque eu posso ter uma população de 100 mil habitantes com uma iniciativa que atenda 5. Né? Então, eles lançam um indicador dessa maneira, tantos municípios têm iniciativas de coleta, mas isso é muito frágil. Isso. Né? Não de forma apropriada, não de forma satisfatória. Então, os números também. A questão também é que eles com isso eles também incentivam o L da reciclagem, né? E não é da redução. É o principal também pela ordem da política que tem que ser incentivado. Da própria consciência sobre o consumo, né? Porque isso não é muito discutido até pela mídia, porque vai contra tudo que a sociedade quer. Né? Se a gente quer uma sociedade que consome, como é que a gente vai discutir o consumo consciente? É contrário. Na verdade, as pessoas querem, a sociedade quer que a gente seja um consumidor muito forte. Né? E essa é uma questão. Só que é uma questão, você mostrou o primeiro slide foi da Alemanha, que mais consome em termos de custo. Né? Só que a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos na questão de resíduos, porque eles pagam caro, eles têm um limite que eles podem dispor, né? E se eles forem pegar outro, eles chamam de cubo, né? Outro cubo desse, eles vão pagar caríssimo. Então eles têm só aquilo. Só que você pega aquela lista lá, você vê poucos materiais onde, por exemplo, você não vê quase PET, não tinha muita PET, era mais vidro, retornável, né? E diz que lá eles têm uma educação, por exemplo, eles não vão e compram, não sei se é uma família de 3 pessoas, né? Às vezes uma dúzia de banana, tanto, principalmente orgânico. Para jogar fora. Para jogar fora, que é o que muitas vezes no Brasil. A gente faz isso. Então, foi o primeiro que mais consome, mas eles em termos de mas tinha um é equilíbrio. uma das referências. Tem o consumismo, mas consumir. É um país rico em termos de consumo, porque é um país que você tenta, mais atrelado a isso, você tem as questões de desenvolvimento para isso, que nós não temos. Então, é uma questão também que a gente tem que pensar. Eu acho que essa questão é uma questão que ela envolve, e é uma questão inter, multi, transdisciplinar, porque ela vai envolver uma série de questões que hoje vão para o lado filosófico, psicológico, né, sociológico. Não tem como discutir essa questão sem trazer à tona tudo isso. Então eu acho assim, que essa parte, e vai pegar a questão do trabalho do professor também, eu acho que tem que começar se pensando em como melhorar essa situação. É difícil? É difícil. Mas se não resolver isso, não tem multa que deixe. E a própria questão da educação ambiental, que já vem aí rolando há 3 décadas ou mais, é extremamente mal feita. Não estou criticando nenhum professor da educação ambiental aqui não é isso não. É porque a gente vê o seguinte, teve época que era moda. Você falava em educação ambiental, a pessoa só se lembrava de lixo ou então só se lembrava de água. E essas mesmas
pessoas eram as primeiras a pecarem quando iriam fazer alguma coisa onde você não estava olhando. Tá certo? Então, quer se livrar do saquinho de pipoca? Está passando em cima do ponte, jogando no rio. Mas estava lá na sala fazendo atividades em prol do rio. Está entendendo? Então, essas coisas, assim, eu acho que tem que ser ajustadas para poder dar certo. Mas a multa, eu não sou a favor de multa, não. Acho que não leva a lugar nenhum. O ser humano, conforme a professora disse, ele precisa se sentir dono daquilo. E a partir do momento que não toca no bolso, porque isso já é uma consciência que a gente tem desde que o mundo é mundo, a partir do momento que eu não tenho prejuízo, aquilo não é meu. Então, por exemplo, se eu penso assim, junto com a educação ambiental, você tem que ter a penalização pela coisa errada, mas não de forma assim, exacerbada só a pena. E também, em si, a educação em si, se eu for aplicar só ela hoje, eu não consigo atingir quem já tem essa conscientização enraigada. Por quê? Quando eu trato conscientização ambiental, eu vou pegar uma pessoa de 80 anos, é totalmente diferente do que eu pegar uma de 50. Porque antigamente uma pessoa de 80 anos, a garrafinha de leite dela era de vidro, que ela deixava na porta de casa e colocava o leite dentro dessa garrafa. Hoje em dia, se eu fizer isso, a pessoa fica sem garrafa. Entendeu? Se eu pegar uma pessoa de 50 anos, ela já viveu naquela que o saquinho o leite vinha em saquinho. E hoje, a criança nem sabe que o leite vem da vaca. Ela acha que vem da caixinha. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Então, eu penso assim, para nós podermos trabalhar, por exemplo, lixo em relação à janela, não se jogar o lixo pela janela, eu tenho que ter a penalidade para aquele que está sendo estruturado, que ele já foi estruturado, que ele já foi conscientizado, que aquele lixo não pertence mais a ele. Mas ao filho dele também, como? Com a educação ambiental, onde ele mostra para o pai que o quê? O pai está tendo a penalidade, só que ele não consegue ter a visão, porque ele não foi ensinado para aquilo. Você pegou porque teve as duas coisas juntas. Uma coisa simples que aconteceu aqui em Tupã foi, isso há muito tempo atrás, começou a implementação do lixo da reciclagem em Tupã. No primeiro mês, nada foi feito. Por quê? Porque ninguém tinha o saquinho. O que a prefeitura fez? Ela começou a fazer a conscientização, eu não lembro nem quem era o prefeito da época. Ela começou a fazer a conscientização das escolas com os filhos e dava, todo dia ela passava na porta da casa da pessoa e deixava o saquinho de lixo. Então o filho falava, pai, coloca no saquinho. O pai só colocava porque ele tinha o saquinho. Então eu acho assim, se você conseguir trabalhar com esses dois parâmetros, o futuro e o presente, você consegue, mais rapidamente trabalhar com a educação ambiental e trabalhar com a mudança. Mas se eu for trabalhar de forma distinta, eu não consigo, porque só com a educação ambiental, só com a educação em si, eu consigo trabalhar mais com o filho, com o mais novo, que não teve aquela educação antes. Agora, se eu trabalhar só com o pai com a educação, ele vai pensar assim, eu sou Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Então eu penso assim, que você tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu não tiver a penalidade para o pai jogar pela janela e não tiver a educação do filho, que vai passar para o pai que ele não pode jogar aquilo pela janela, eu não consigo. Porque só se eu for assim, pai, não joga pela janela. Na hora que o pai estiver sozinho, ele vai jogar pela janela. Ele vai falar assim, não, meu filho ontem falou para mim que eu não podia jogar pela janela. Eu acho que você trabalhando com os dois, você consegue uma eficácia mais fácil. Pode ser que esteja errado, mas a priori, assim, você observando de grau longe, principalmente eu da área do direito, eu vejo que se a gente não tiver penalidade para muitas coisas, nós não temos mudança. Não só a penalidade, porque a penalidade em si, ela não muda ninguém. Mas a penalidade com a educação conjuntas, como de forma interdisciplinar, não só com, vamos dizer assim, o direito com as demais matérias, mas você consegue ter um resultado mais prático e mais rápido. Porque assim, a multa em si, pronto, eu não joguei agora porque agora eu joguei porque tem gente olhando. Mas na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou jogar. Então eu acho que se você trabalhar com os dois, muda. Postura. Quer dizer, e como é que fica então? Quando não tem ninguém multando, eu jogo fora. Ah, não tem ninguém nessa ponte, vou jogar um sofá lá na ponte, ó. Não quero mais esse sofá, eu vou jogar no rio. Parece que é a questão que a gente tinha comentado, mas aquilo te pertence, aquilo é teu. E aí você tem aí uma questão que eu acho que é uma questão interdisciplinar, que tem que ser pensada com o poder público, comunidade, líderes, não é? Líderes natos, família, todo mundo tem que discutir essa questão, porque ninguém vai resolver essa questão sozinho. O poder público não vai resolver sozinho, né? A universidade não vai resolver sozinho, precisa acho que a multa não vai resolver sozinho, mas precisa juntar essas questões para tentar trazer à tona isso, né? Porque é claro que tem uma solução, é claro que tem. Tudo tem solução. Tudo é possível, eu acho. Tudo é possível. A proposta de você fazer um projeto temático aí.
envolver todas as questões dele. Precisa de pesquisadores estudando a parte filosófica, a parte sociológica, né? Política. Não tem como. Você chegar e falar de educação ambiental, mas se você trabalhar, pegar aquele lado da educação ambiental crítica, que aí sim você vai ter bons resultados. E essa necessidade, eu acho assim, eu olho mais assim, pelo lado pedagógico, assim, falando, eu vejo que a educação básica é necessária estar cada vez mais inserindo essas questões, porque os problemas sociais uma das soluções para que eles acabam sim trabalhando e muito bem trabalhado na educação básica. E aí, como esse trabalho é sempre a gente analisar. E aí, eu fico assim, um pouco preocupado quando se fala de educação ambiental, para não cair naquele lado conservacionista, né? E sim voltar para o lado crítico, que é necessário questionar o porquê. Claro, eu acho que a gente tem ótimos projetos por aí, tem ótimas experiências acontecendo, né? A gente precisa trazer à tona isso, e ver o que está dando certo, por que está dando certo. Isso é legal, dentro da universidade, trazer isso com os alunos, né? O aluno sendo multiplicador, né? Eu acho que isso faz parte também do nosso papel, né? Não sei se tem mais alguma. Está todo mundo meio cansado, com fome. É isso aí, eu acho que. Não acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida.